E eu queria saber o impacto sobre você quando se confirmou o diagnóstico de autismo do Tom, e como foi e como isso te transformou enquanto ser humano. Cara, olha só que loucura. Quando veio o diagnóstico, eu tava, a verdade, vou contar, olha essa história, aí a gente já começa bem, pra você entender o quanto a gente como homem, a gente tem que correr atrás do que uma mulher, da sensibilidade de uma mulher. Eu tava fazendo um show, eu não me lembro em que cidade, cara, eu me lembro que era longe, assim, e eu ia chegar daqui a 2 dias em São Paulo, vamos dizer assim. E aí a Silvia me liga uma noite, e eu falei, ai, que idiota, tá me ligando essa hora da noite, achando que o quê? Que eu tô numa farra, eu tô numa balada. Olha a cabeça burra É isso que eu tô falando, olha como eu pensava na época, entende? Quanto a gente tem que evoluir. E aí ela me liga e fala, puta, cara, ela me liga e ela tava aos prantos, eu fiquei assustado. O que aconteceu, Silvia? Ela, não, cara, puta, acabei de ler um artigo que descreve o Tom e todo, cara, descreve perfeitamente, é o Tom. E o título do artigo é Autismo. Eu, ser humano ignorante, tinha... A única referência que eu tinha... O que eu sabia de autismo era um filme que passava nos anos 70, chamado Meu Filho, Meu Mundo. Que era um menino que ficava rodando o prato e balançando a mão. E o Tom não fazia isso. Eu falei, imagina, autista, Tom, como autista? Ele só é tímido. Pô, mas... Não, ele tá com comportamento... Não, imagina. Bom, faz o seguinte... Vou voltar daqui a 2 dias, a gente vai ao médico e tira isso da frente, beleza? Mas fica tranquila por enquanto, não sofre, porque ele não é autista, não. Cara, tava coberto de razão, ele era autista. Quando veio o diagnóstico, eu vi a Silvia desabar por 2 dias, sei lá, no máximo. Desabou, chorou. Pra mim, a primeira reação dela foi essa. Aí, ela passou a estudar isso, feito uma louca. Ela transformou a vida, ela pesquisou, ela achou os maiores especialistas pelo mundo, falou com todos eles, virou um PhD nesse assunto. Aí eu falei o lado dela, agora respondendo a tua pergunta, como isso impactou em mim? A minha primeira reação foi, você vê agora falando isso, é uma coisa meio masculina, talvez herdada de pais provedores. Eu pensei, a primeira coisa que eu senti foi assim, preciso dar uma segurança, preciso fazer o corre agora. Porque até então vivia lá a vida louca de artista, sabe? Ganha, gasta, vai, vida louca. Naquele momento eu falei, não, cara, agora eu preciso fazer uma grana alta, preciso resolver isso, tenho que administrar. Então, olha que maluco, eu não me dei tempo nem de chorar. Só que ao mesmo tempo, eu parecia, não quero ler nada. Porque, puta, nessa hora eu acho que a internet, ela ajuda, mas ela pode te atrapalhar muito. Falei, cara, eu quero descobrir como eu vou me relacionar com meu filho intuitivamente. Eu não quero uma receita do bolo. Como eu vou me relacionar com o autista, eu vou ter que descobrir no caminho, porque eu nunca me relacionei com um e tem que ser espontâneo, tem que ser natural e tal. Então a gente já imediatamente somou, eu e a Silvia, nesse momento. Claro que depois de uns dias, cara, teve uma noite que ela tava dormindo e eu não queria chorar na frente dela, eu queria ficar, sabe, assim, pô, conta comigo, a gente vai dar certo, vai dar certo. Era minha em relação a ela, minha preocupação era maior em relação a ela, para ser sincero. Aí eu me lembro que teve uma noite que ela tava dormindo, aí eu desabei, cara, eu chorei. Eu chorei, rezei. Falei, Deus, se meu filho... Se tiver cura, se eu conseguir curar isso, eu prometo tudo, prometo que eu paro de beber, prometo que eu paro de fumar, prometo que eu não vejo pornografia, prometo tudo que você pode prometer para Deus, eu prometi naquele dia. Óbvio, autismo não tem cura, então Deus não deu para cumprir todas as promessas. Mas enfim, a gente conseguiu... foi assim que eu reagi no primeiro momento. Agora, o que eu fui descobrindo logo de cara é que também não era um bicho de 7 cabeças. O Tom, ele não era tão frágil quanto eu imaginei quando chegou o diagnóstico. Ele fisicamente, ele é muito ágil, ele é muito esperto, ele sempre foi. Né? E aí, obviamente, a gente, graças às pesquisas da Silvia, cercado por excelentes profissionais que a gente sempre teve por perto, e que ensinaram a gente a conduzir as questões práticas, né? Por exemplo, tirar a fralda, resolver não sei o que, enfim, cara, tem tanta história sobre isso que é uma loucura. Mas a questão com a escola, que foi muito difícil durante bastante tempo, enfim. Mas como a gente teve muita base
a gente tinha uma intuição bacana, e a gente se fortaleceu, a gente se uniu 10 vezes mais, assim, todos, os filhos, tudo começou a ficar realmente, voltando ao tema anterior, assim, a gente começou a quebrar o gelo a partir do Tom, mesmo o Gabriel, a Mira e tal, a gente começou a se aproximar em função disso, assim, sabe? Então, cara, a gente acabou virando uma família forte pra caramba, assim, sabe? A gente compra a briga um do outro assim, ó, pá! Né? E, então, acho que foi foi assim que me pegou essa questão do diagnóstico e eu acho que me fortaleceu demais, assim. Me fortaleceu demais como ser humano e acho que eu sou um marido melhor, eu sou um pai melhor em função disso, assim. Com qual idade que foi esse diagnóstico, Godoy? E quais sintomas levaram vocês a procurar ajuda especialista? O Tom tinha 2 anos, cara. Ele tinha 2 anos. E assim, ele, como eu te disse antes, ele era uma criança completamente típica e de repente ele parou, ele começou a se interessar. Tem uma banda de uns amigos meus que eu tocava com vários deles, era uma banda que vários músicos dessa banda tocavam comigo na época, que é o Funk Como Le Gusta. Muito bom, inclusive. Não me lembro, não sei se foi o James quem me deu, enfim, um deles me deu um DVD do funk e esse DVD ficava lá em casa, assim, e tal, o Tom se apaixonou por aquilo, a gente, que bonitinho, ele adora música, só que ele pegava tudo que ele achasse, tipo uma caneta, sei lá, qualquer coisa, e ele transformava em trompete, e ele ficava na frente do vídeo, ficava louco, porque tinha que botar, tinha que colocar o vídeo, tinha que botar o vídeo, e ele ficava tocando, fingindo que estava tocando trompete na ponta dos pés. Isso foi a primeira coisa que começou a ficar uma loucura. E aí, só que a gente, que bacana, ele adora música, é filho de músico, que bonitinho, só que a gente não estava se ligando ali, que ele já estava dando todas as pistas, que hoje a gente, obviamente, só consegue entender, porque a gente, a partir dali, começou a conviver muito com autismo, discutir muito, e, enfim, esse virou um assunto da nossa pauta diária ali, né, e tal, mas assim, ele já demonstrava, assim, aquele comportamento já estava ficando bem claro o que ele tinha. Depois, ele começou a parar de olhar pra gente, ele não olhava mais nos nossos olhos, assim, a gente chegava, até que chegou, aí parou de falar, ele fazia essa aí, cara, parou de falar, começou só com aí não brincava mais com as outras crianças, até que chegou um ponto que a gente entrava em casa e ele nem virava, nem olhava pra gente, nem, tipo, a gente, oi, Tom, não sei o que, ele continuava olhando para o que ele estivesse fazendo. Então, esse foi o comportamento que ele desenvolveu ali a partir desse momento do espectro e tal. E aí, só que era muito doido, porque a gente não sabia nada sobre isso, cara. Nada. Foi uma leitura de um texto que chamou a atenção da Silvia. Claro, a gente estava vendo que tinha alguma coisa estranha, né? Mas é aquela coisa, quando você convive todos os dias com o teu filho, você não vê que ele está crescendo tanto, né? Você vê, tá crescendo, mas você não vê assim, caraca, você passa 3 meses sem ver uma criança, você fala, puta, cresceu pra cacete, né? Verdade. Então, teve um pouco esse efeito, assim, um delay para enxergar esse comportamento dele e tudo mais. E até porque, cara, como eu te disse, eu tenho déficit de atenção e sou disléxico, a gente achava que podia ser isso, a gente achava que podia ser, enfim, timidez, sabe, qualquer coisa, né? Mas, enfim, era autismo, o nome disso, como diria a matéria que a Silvia leu, o artigo, era autismo. E, cara, eu vou dizer uma coisa muito doida aí para quem estiver ouvindo a gente e que talvez esteja passando por esse momento de um diagnóstico e tal. É muito mais relax do que a gente imaginava, cara. É muito mais relax. Claro, dá um trabalho, tem umas coisas difíceis e tal, umas administrações, mas é muito mais relax do que a gente imaginava, cara. Muito mais normal um filho autista do que a gente imaginava que fosse. E você falou dos ouvintes, mas como eu mencionei no início do programa, eu também estou em investigação ainda com relação ao autismo da minha filha. E, cara, por isso que eu posso dizer com todas as letras aqui, o seu depoimento ele é extremamente necessário, extremamente elucidador, não sei nem se essa palavra existe, mas eu acredito que eu me fiz entender, porque é muito bacana quando você falou antes até do diagnóstico oficial, de quando a sua esposa começou a ler a respeito e tal, como você expõe essa sua, vamos chamar de ignorância, não no aspecto pejorativo, mas no aspecto da falta de conhecimento, né? Porque realmente eu acredito que isso seja
o que acontece com muita gente, né? E aí vem aquela questão do homem que a gente sabe. O homem, às vezes, acaba sendo mais cético, demora mais para aprender, demora mais para acreditar. Então, você trazendo para a gente esse depoimento de que, olha, eu pensei que era isso, eu não dei tanta bola no aspecto de que pudesse ser alguma coisa mais séria. Eu acho que isso é necessário, porque, como você disse, podem ter muitos pais aqui ouvindo a gente que vão se guiar por esse conselho. A gente pode chamar de conselho, né? Uma coisa que eu acho importantíssima, assim, cara, que a gente teve, foi o diagnóstico precoce. Isso faz muita diferença. E isso foi essa intuição da Silvia possibilitou que isso acontecesse, porque talvez, se dependesse de mim, provavelmente ia demorar muito mais para isso acontecer, e a gente não ia sair imediatamente já queimando a largada e cuidando e administrando e conduzindo da forma correta, entende? Então, assim, a gente imediatamente sacou que, beleza, a gente tem um filho autista e não vai ter cura, ele vai ser autista para sempre. A gente não vai mudar o mundo porque ele é autista. O mundo vai continuar tendo os barulhos, as luzes, os cheiros e tudo mais. A gente tem que adaptar e desensibilizar ele para essas questões mundanas. A gente não deu muito expediente para ele. A gente trouxe ele para o game, assim. A vida é essa, queridão. Tá? Dá teus pulos, dá teus corres. E ele toma bronca, ele fica de castigo. Tudo isso, cara. Tudo isso. Não tem assim, ele é autista. Não, ele é autista. Ponto. Até porque pra gente, é o que eu tô dizendo, ele não é mais especial do que os outros filhos, ele é tão especial quanto, óbvio, requer um cuidado muito maior, uma atenção redobrada em tudo, né? Mas, acima de tudo, o que a gente tem é um amor gigantesco, e esse amor aí, pronto, acabou, já tá resolvido o caminho, entendeu? Porque aí é o que vai te fazer buscar tudo, né, cara? Você não tá entendendo o que a gente já fez com ele. Que a gente já buscou para ele de tentativas e tratamentos e não sei o que e tudo mais, até que a gente entendeu como funciona o Tom, né? E cada um é uma história, né? Cada família tem sua história e tal. Graças a Deus a gente tem um poder de compra, assim, sabe? Também porque a gente investiu muita grana nisso, assim, sabe? Eu transformei a minha vida naquele momento do diagnóstico. O que aconteceu? Eu gravava, um detalhe, assim, né? Antes do diagnóstico do Tom, eu gravava algumas locuções, né, publicitárias. Era um plano B, assim, tipo, vivia de música, vivia fazendo show, e de vez em quando pintava um extra, vamos dizer assim, uma grana extra. Vou lá e gravo uma locução. Quando veio o diagnóstico, eu entendi onde a gente estava se metendo, assim, em termos de, para dar o melhor tratamento, para dar o melhor... Isso é uma coisa que a gente não economizou na vida, nem a Silvia, nem eu. Aí eu falei, cara, tem que fazer um corre agora de grana, de trabalho, de não sei o quê. E aí, o que podia me dar o dinheiro que eu precisava, na velocidade que eu precisava, era publicidade. Então, liguei para as pessoas que eu conhecia na época e falei, cara, me dá tudo que tiver de teste de não sei o que, eu preciso fazer tudo, cara. Preciso gravar tudo que aparecer para mim aí. E, vários amigos me ajudaram nesse momento, donos de produtora, né, e tal. E eu passei a gravar a locução, e gravar muita locução, cara. E realmente eu virei um locutor mesmo, assim, muito solicitado até hoje, assim, tal, não sei o quê. E que é a minha maior fonte de renda hoje, né? Muito mais do que a música e tudo mais. A música me paga bem, direitos e tudo, e, enfim. Mas o meu trabalho principal, assim, minha fonte de renda é a publicidade hoje, né? E não só a publicidade que a gente vê na televisão, mas a locução, assim, o trabalho da locução. E a Silvia também, ela tem... Então, cara, isso também fez uma diferença, a gente não pode ser hipócrita, entendeu? Porque não é essa coisa assim, que bonitinho, tem um filho autista. Não, cara, custa assim uma grana, cara. E é uma covardia, é escroto isso. É escroto, porque eu posso dar pro meu filho um mega especialista gringo, entendeu? Que vai dar um diagnóstico, vai falar, vai não sei o que, tarará. É muita sacanagem que eu possa isso e outra pessoa não possa, sabe? Que uma pessoa vai, às vezes, num cara lá que vai falar, não, dá esse remedinho aqui pra ele, vai ficar um moleque chapado o dia inteiro, e porque, o problema é que ele é hiperativo demais, e aí, não sei o que, os pais não conseguem trabalhar, não sei o que, então dá um remedinho aqui, chapa ele. Então tem disso também, sabe? A gente pode ser idiota e fingir que isso não acontece. Mas, assim,
aconteceu também porque a gente fez o corre a partir da necessidade. Sabe aquela coisa, você nunca morou sem os seus pais, aí você vai alugar um AP, você morre de medo de alugar um AP. Aí quando você vê que, cara, você vai ter que pagar todo mês aquele negócio, você faz o teu corre para pagar. E não foi diferente com a gente, assim, sabe? A gente se reinventou profissionalmente, a gente, cara... Só que tudo isso com um lugar também de diversão da vida, né? Que a gente tem. Então a família é legal pra caramba, que enfim, a gente se ama, a gente ri. A gente é uma família feliz, cara. A gente ri para caramba. Me perdi, mas eu acho que era isso aí. Não, imagina, deu o recado completamente. E você até entrou nesse âmbito de, poxa, ele toma bronca, enfim, a gente leva uma vida normal dentro do possível com ele. Então eu acabo deduzindo, e você me corrige se eu estiver errado, que vocês acabam não fazendo esse papel de super proteção até pelo bem dele. Como funciona esse processo de autonomia que vocês dão pro Tom? Cara, ele tem as mesmas... Ele é mais arteiro do que os nossos outros 2 filhos. O Gabriel fala assim, cara, você tinha que ter tido ele. Pelo que você foi, você tinha que ter tido ele. Porque ele é realmente arteiro, cara. Ele gosta do mal feito, ele se caga de rir de uma sacanagem. Adora provocar, adora não sei o quê. Ele é tipo... Só que a risada dele é deliciosa, entendeu? Então ele faz uma malandragem, ri. Mas ele toma umas... Não é que é bronquinha, não, cara. Bronca no subgrave. Porra, Tom! Fuja pras planícies, sabe? Tipo isso. Mas ao mesmo tempo, cara, vem aqui, deita no colo, vamos ficar abraçados. A gente vai... Eu tenho a função de levá-lo e buscá-lo na escola, né? É um momento nosso, assim, tipo, sem mais ninguém dentro do carro. Cara, dia grande, tá? Por isso que ele vai na frente. E a gente vai de mão dada, cara. Que legal. E aí ele fala assim, fulano fez... Ele adora falar de cocô, né? E aí assim, o cocô do não sei o que, eu vou contando, ai, fulano tava andando na rua, e aí deu uma dor de barriga lá, saiu correndo, abaixou a calça, entrou na privada, ele... E cara, é o nosso momento de, tipo, papo de pai e filho ali, sabe? É a hora do nosso futebol. O Gabriel tá na Espanha, a gente é muito São Paulino, e aí... Tem os jogos, a gente fica comentando, assim, a gente assiste de longe, mas a gente já tá por perto, sabe, cara? É muito legal, né? Ter família é um negócio legal a beça, cara. Demais, cara. Ô Godá, quais são as dificuldades que o Tom tem e que você também tem dificuldade em lidar ou auxiliar ele? Cara, eu não acho que ele tem uma dificuldade, assim, tão gritante, assim, de... Acho que não tenho, não sei te apontar uma dificuldade assim tão grande, tá? Mas tem algumas questões que eu me preocupo, que vão vir pela frente, que eu acho que vão ser dificuldades difíceis de resolver. Por exemplo, a questão da sexualidade. Óbvio que o Tom é muito sexual, e obviamente a gente colocou os devidos limites, porque, o cara chegava peladão, taradão na sala, se tivesse quem tivesse, entendeu? E tal, mas assim, é aquela velha história, a gente também não pode mentir que é gostoso mexer no pinto. É gostoso, quando você não tem esse freio, você fala, beleza, cara, descobri um negócio que é uma delícia e, porra, dá uma frisson, eu vou ficar fazendo isso aqui o dia inteiro, cara. É isso que se você não tivesse essa consciência, era isso que você ia fazer. Eu, pelo menos, ia ficar fazendo isso o dia inteiro. E aí o Tom vivia assim, e a gente tem que ensinar, não, Tom, isso aí é no teu quarto, cara, isso aí, então você tem que dar essas direcionar, né? Ensinar mesmo, assim. E muitas vezes tem que repetir isso milhares de vezes, cara. Tem um texto muito bonito que o Carpinejar escreveu para mim. Depois dá uma pesquisada nisso, chama Televisão de Beijo, Fabrício Carpinejar, que ele fala disso, assim, de quão repetitivo você tem que ser com o Tom e quão paciente você tem que ser, entende? Isso é uma questão, mas a questão assim, eu fico pensando quando ele fala assim, puta, e agora? Agora eu quero namorar, cara. Vai ser difícil. Agora eu quero transar. O bagulho vai ser louco. E uma vez eu perguntei para um menino, teve uma palestra de um menino autista, assim, super legal e tal. Eu falei, o que é o melhor e o pior do autismo? Eu já fiz essa pergunta 2 vezes. Uma para um grupo de teatro que é o Alt, lá da Oficina dos Menestréis, que é a coisa mais maravilhosa que eu já assisti sobre autismo, eu vi acontecer sobre autismo. Recomendo muito aos pais de autistas e tal que conheçam isso, esse curso de teatro, é um curso de teatro para autistas, só que assim, cara, é bizarro, é a coisa mais linda do mundo, enfim. E eu perguntei para esse menino autista, eu falei, cara, o que é o melhor e o pior do autismo?
Ele falou assim, o melhor é que quando eu preciso eu posso entrar no meu mundo e acabou. E as pessoas me respeitam dentro disso. O pior, sem dúvida alguma, é quando eu tenho vontade de namorar. Eu fiz assim, puta, eu entendo, cara, o que ele tá dizendo. Eu sei que eu vou ter que... Vai chegar esse momento aí com o Tom também. Sim. E aí eu não sei como é que vai ser, mas eu acho assim, também não sabia como ia ser por tirar a fralda dele, como ia ser para ensinar ele a escovar os dentes, como ia ser para, sei lá, pra fazer ele andar de bicicleta, como ia ser para não sei o quê. E, cara, ele surpreendeu em tudo, então eu também não tenho um medo gigantesco disso, assim, sabe? Porque eu sei que ele é ponta firme, assim, cara, ele é mó bom. E você comentou desse menino autista que você conversou na companhia de teatro, e ele falou o lado bom e o lado ruim que ele aponta em ser uma criança, uma pessoa com autismo. E o Tom, como que ele percebe ou compreende a condição dele? Eu acho que o Tom, cara, ele percebe que ele é diferente das outras crianças, naturalmente. Mas ele convive com muitas. Cara, não sei te dizer não, sabia? Ele teria que me contar isso, porque olhando assim, ele se vira bem, entendeu? Óbvio que ele tem dificuldades, assim, por exemplo, quando ele quer muito uma pessoa, ele tá com muita saudade de alguém, por exemplo, essa semana teve uma dessa na escola. Era uma professora que ele não via há bastante tempo, ele chegou e ela fez uma surpresa para ele. Ele ficou tão emocionado, tão feliz, que que acontece? Aquilo vira um furacão dentro dele, e ele não consegue... Ao contrário, a gente consegue administrar esse sentimento. Ele não. Para ele é uma explosão nuclear e aí o que ele fez? Ele tapou o ouvido, que é uma coisa nova que ele tem feito. Antes ele tapava... ele tapou os olhos. Antes ele tapava os ouvidos e ficava fazendo barulho para não... Enfim, era o jeito que ele fugia daquela situação. Então eu vejo o quanto é difícil isso para ele, nesse momento, porque não era o que ele queria fazer. Mas então o que eu faço? Eu respeito esse momento dele, esse time dele, dou suporte de segurança para ele, falo, tá tudo bem, cara, pode ficar nessa, não tem problema. Tá aqui, cara, tá tudo certo, pode fechar o olho, você não é obrigado a ficar de olho aberto. Fica tranquilo, mas tô aqui do teu lado, se precisar tô aqui, vou seguro fisicamente, sabe? Toco ele. E aí, vamos pro carro então, relax, Tom, tudo bem. Aí entra no carro e converso naturalmente sobre isso com ele. Mas, puta, cara, que louco, né? Você ficou tão afim de ver que daí você não conseguiu. Você ficou com vergonha, Tom? Aí ele ficou com vergonha. E aí eu vou ajudando ele a entender o sentimento, entende? Basicamente é isso. Cara, como que é a interação dele, Godard, com a interação social dele com as demais crianças? Aliás, a interação social das demais crianças para com ele, assim. De forma geral, você percebe mais segregação ou inclusão? Eu acho mais inclusão, cara. A criança tem um lugar mais relax do que a gente, assim, sabe? Eu vejo, por exemplo, os primos dele, ele não convive com tanta gente, ainda mais nessa época de pandemia, né? Mas, cara, ele sempre foi assim, ao shopping, a parque, a não sei o que e tal. Ele é na dele, ele brinca, ele não senta com uma outra criança e brinca. Mas nem com ele mesmo ele senta e brinca. Ele corre, ele vai, ele joga bola, não sei o que, mas ele interage super bem, cara. Ele não conversa, não é que você vai sentar e falar, me empresta o carrinho, não sei o que. Ele vai fazer do jeito dele, assim, né? Mas eu acho que as crianças olham pra ele também, mas assim, tipo, porra, tudo bem. O cara é malucão ali, meio estranho. Mas se você olhasse o João Gilberto também, você fala, cara, esse João Gilberto é bem louco, né? Mas é o João Gilberto. Godard, você escreveu a música pra ele, A Chegada, você até comentou um pouco antes aqui, que tem, inclusive, tem um clipe lindo no YouTube, que ainda não viu, corre no YouTube, joga lá Renato Godard, Chegada, o clipe é extremamente emocionante. Eu queria que você falasse pra gente como se desenhou essa canção e o impacto do Tom no seu processo criativo. Não era só Popó, nem pereré, Cacá, era o Tom. Então, o que eu quis dizer pra ele, porque se você olhar essa letra, é uma letra espelhada, né? A primeira, ela se repete. Mesmo do meu jeito todo errado, tentei arrumar a vida pra você poder chegar. Áridos caminhos percorri para aprender, cuidar das flores antes de você chegar. Só que ela se repete de ângulos diferentes, assim. Uma era a minha expectativa da chegada dele, né? O nome da música e tal. Como eu tava me preparando, né, assim, pra chegada dele. Que eu queria ofertar a ele do meu mundo ali, que eu queria dar para ele, cara, que eu tenho que te dar isso aqui, olha esse mundo, olha isso aqui. E o que aconteceu foi o seguinte, quando ele chegou, ele me deu tudo aquilo do jeito dele também, né? Do
Então, assim, quem ouvir a música depois vai entender o que eu tô dizendo. Mas ela é espelhada, assim, a tua expectativa e o que você ganhou em troca, enfim. E no meu processo criativo, cara, para ser sincero, eu não me dou conta assim muito disso, não. Eu tenho a sorte de ter escrito já e ter me livrado disso, porque eu adoraria ter escrito músicas para os meus filhos, todos escrevi, para minha mulher. Eu já deixei todas essas contas pagas, assim, as homenagens. Então eu tô relax agora, eu não tenho mais pressa de nada. Eu acho muito linda a música da Mira, e todas essas são músicas muito importantes dentro do meu repertório. Eu escrevi uma música pro Gabriel que eu adoro, cara. Essa história é linda de morrer, sabia? Aliás, olha que bacana, cara. O Tom, ele assiste o clipe, quando ele vê o meu trabalho, ele fala Renato Godard. Ele não é o papai, é o Renato Godard. Só. O cara do vídeo, o cara do show, o cara do não sei o que, é o Renato Godard. Eu não sei porque ele inventou isso, de onde ele tirou. Mas não é o papai. Olha, o papai vai cantar. Não, é o show do Renato Godard. Eu não sei o quê. E tal. E aí o Tom, um dia tô aqui em casa, ele fez assim, quer a música do Tom? Toca a música do Tom. Olha só. E aí ele canta junto, cara. Ele fica assistindo o clipe. Ele assiste meus vídeos e tal, que tem as coisas do show e tal. E Godard, pra gente ir pro quadro de encerramento do programa, eu gostaria de ouvir tua opinião sobre esses humoristas de stand-up que têm utilizado o autismo como fonte de piada e chacota. Cara, eu vou dizer, eu não me ocupo disso, cara. Posso ser bem sincero mesmo com você? Eu não me ocupo disso. Cara, as pessoas têm o direito de rir do que elas acharem engraçado, para começo de conversa. Eu só acho que é assim, bobo achar isso engraçado. Minha opinião. Porque eu convivo com talvez, porque eu sou pai de então assim, eu falo, cara, porque a dó que eu tenho dessas pessoas é que elas são muito simplistas nesse olhar para o autista. Elas acham... Puta, como é que eu posso falar sem ser... eu acho que as pessoas têm que ter a liberdade de rir do que elas quiserem. Isso eu acho. O que eu acho bobo é você rir achando que você está sacando o negócio, você não está sacando nada. Você acha que você entendeu um negócio, você está rindo dele, tipo assim, sei lá, você ri de um MMA, você fala assim, cara, pô, você tem que entrar e dar porrada. Não, idiota, cara, o cara para chegar nessa porrada que ele tem que trocar lá, o treino dele, a suplementação, a alimentação ali, então tem muito mais coisa do que só aquilo ali, não é um bando de ogros se socando só, entendeu? É um atleta de performance máxima. Então, eu acho que eu dei o pior exemplo possível, eu teria milhares de outros se eu tivesse mais tempo para pensar. Mas o que eu digo assim, quando você acha que o autismo é você ficar fechado no teu mundo, cara, para quem conhece autismo, você olha para isso e fala assim, cara, você realmente acha que é só isso aí? É o que você entendeu disso tudo? Então pode rir, então pode brincar com isso, tem direito, entendeu? É tipo assim, você ri de uma coisa que você não tem a menor ideia, você acha engraçado isso, você acha que autista é isso. Então, queridão, puta, vai rir, vai ser feliz. Você não entendeu nada. E aí, tem direito de... Agora, eu acho assim, cara, é o que eu te disse, o mundo é esse, a gente tem que se adaptar ao mundo, cara. Eu não sou um pai, assim, que... Se falar na minha frente, se quiser discutir sobre isso, eu vou ter uma discussão. Se eu me sentir desconfortável, se ofender o meu filho, eu vou ter uma discussão. Agora, eu também não sou o cara que vai retalhar em praça pública, queimar as bruxas, sabe? Tipo... torturar, não, cara, se eu tiver uma parada pra resolver com alguém, eu vou virar pra essa pessoa e falar, cara, vem cá, você tá errado. Aí o cara, não, putz, tá certo, então eu vou fazer que nem eu faço com meu filho, então me argumenta. Se você me convencer, eu falo que você tá certo. Porque eu duvido que o cara tenha um argumento pra dizer que o autismo é uma coisa risível, entendeu? Certeza, cara.